Opa, tudo bem? Estou aqui hoje com um setup um pouco diferente, engaiolado aqui na janelinha, porque eu queria compartilhar a tela do computador hoje com você, queria mostrar umas coisas aí. Bom, eu falei semana passada sobre como a gente acha aqui na Vise que a evolução das ferramentas para a construção de sites deveria estar modificando o nosso processo de construção. E eu disse que ia falar de cada etapa do processo, mas eu não quero começar do começo. Eu quero falar hoje daquela etapa que é onde eu acho que as ferramentas mais causam impacto, que é aquela etapa que muita gente considera como a mais importante do processo, que é a etapa de design. Tá? A etapa de design visual, tá? Não a etapa de arquitetura de informação, de planejamento de conteúdo, isso tudo é design também, mas estou falando especificamente do design visual, que é aquela hora em que as coisas são postas na tela ali com sua cor, sua fonte, sua aparência, como é que tem que ser efetivamente cada coisa. Tá? Bom, primeiro, design é muito mais do que simplesmente aparência. Design é comportamento, é como é que as coisas vão funcionar. Tá? E o Photoshop mente. Tá? Então, o que a gente está propondo é que você não use Photoshop, não tem jeito, você não vai se livrar dele e tal. Mas o que a gente está propondo é que você não aprove layout só no Photoshop. Você encurte a etapa de Photoshop, use Photoshop o mínimo possível e parta logo para a construção da coisa real. Tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o navegador. Olha, eu abri aqui o site do YouTube. Tá? Aqui está uma janela anônima do navegador. Então aqui estão os recomendados aí para o cidadão médio brasileiro. É entristecedor ver isso aqui, né? Bom, o que acontece? Alguém teve que fazer o desenho dessa tela aqui. Né? Imagine que você fosse aprovar essa tela no Photoshop. Okay? Alguém traz para você lá uma imagem de como a tela tem que aparecer. Acontece o seguinte, aqui você tem um comportamento quando a janela muda de tamanho. Então olha o que acontece. Está vendo esse texto aqui? Ó? Eu vou mudar o tamanho da janela e veja lá. Okay? Alguém teve que fazer esse planejamento, que o texto saía dali, vinha para cá, mudava a quantidade de destaques aqui embaixo para caber, né? E se você continua reduzindo aqui a tela, veja aí, okay? O menu some, aquele menu que estava aqui por padrão, a gente volta para o layout mais largo, se você continua reduzindo a tela, ele volta para o layout mais estreito, e aí o YouTube aqui escolheu não reduzir além de um certo limite. Então você chega aqui, ele bate nesse limite e começa a cortar o conteúdo mesmo, tá? Porque para celular o YouTube tem uma versão diferente. Tá? Então o carregamento para celular no YouTube. Vamos lá. Aqui. Ele aparece desse jeito. Tá? Então eles escolheram, alguém fez esse projeto, esse planejamento e disse, não, olha, quando carregar no celular vai ser dessa outra maneira. Okay? E tem aqui, não dá para fazer aqui no iPad, tá? Mas se você abrir em vários telefones, você vai ver que tem diferenças também no layout para celular, ele vai se adaptando aí conforme a necessidade. Tá? Eu vou mostrar um outro site aqui, é o site o Tableless. Tableless é um dos sites que eu mais gosto de desenvolvimento web no Brasil. É do Diego, inclusive o artigo que é dele aqui em cima. Um abraço aí para o Diego, se estiver assistindo, né? Bom, olha só. Alguém, provavelmente o próprio Diego, planejou qual seria o comportamento, o que ia acontecer com o menu, quais itens iam sumir, aparecer, como eles iam aparecer quando o sujeito redimensionasse a tela. Okay? Então, esse comportamento aqui, como é que você faz? Você vai perceber, por exemplo, que o Tableless tem um degrau grande aqui, olha. Quando você muda de desktop para celular. Okay? E ele tem pequenos alinhamentos aqui que vão acontecendo conforme você vai aumentando a largura, inclusive na quantidade de elementos do menu aqui e tal. Okay? Já o YouTube tem mais degraus, né? Ele é um pouco mais complexo que o Tableless nessas decisões, embora o site seja mais simples, né? o jeito como ele faz o agrupamento e tal. Mas alguém teve que tomar essas decisões todas, de todos esses degraus. Tá? Como é que você faz isso com o Photoshop? E se o seu site tem 30 templates de tela diferentes e você tem 10 degraus para cada tela, você vai fazer 300 layouts no Photoshop?
Então, é muito difícil reproduzir esse tipo de comportamento com o Photoshop. Além disso, o Photoshop mente em outras coisas também. Tá? Mente, por exemplo, em tipografia. Você consegue pôr as fontes bonitinhas no Photoshop e fazer ajustes que no HTML nem sempre são possíveis. Tá? Então você olha, puxa, ficou tão bonito na hora de construir, não é exatamente aquilo que você estava vendo. Tá? Tem outra coisa importante também. Se você vai aprovar o layout no Photoshop, então é muito mais fácil o pessoal da agência, o designer, tapear você na hora de aprovar. Então eles vão pegar uma tela grandona, vão fazer mais ou menos isso aqui, olha só. Na tela grande, esse site aparece assim. E você vai olhar e falar, puxa, que legal, olha, dá para o cara ver 3 linhas de conteúdo, com 6 vídeos em cada uma, são 18 vídeos, mais 4 aqui em cima, 22, excelente, ok? Mas quando você for tentar olhar isso aqui no seu computador, não vai caber 22 vídeos. Tá? Então, eles poderiam ter feito, puxa, pegar esse vídeo aqui, feito bem maior, né? Para dar um destaque especial. Mas quando você vai testar num ambiente real, em telas reais, né? Aí você percebe que não é tão simples assim. Tá? Então eu vou pôr isso aqui, essa tela aqui do meu Mac, ela é bastante grande. Vai ter tela de notebook por aí, em que esse site vai aparecer desse jeito. Okay? E como é que você vai aprovar esse comportamento olhando o Photoshop? Não tem jeito, você tem que olhar o site, a coisa real, o HTML montado. Okay? Tem agência que vai chiar se você pedir isso, vai achar um absurdo, não pode, como é que vai partir logo para o HTML, mas é muito, muito diferente. Tá? Então você não pode aprovar todas as telas do site numa imagem estática. E é inviável construir todos os degraus e todos os comportamentos de todas as telas. O jeito certo de fazer isso é partir para o HTML. Até porque construir HTML bom hoje em dia, para funcionar, que seja num navegador só, você não precisa ter todo o refino do front-end para isso, de ter que fazer funcionar em todos os navegadores. É um trabalho que está sendo muito rápido hoje. Tá? Os profissionais de front-end melhoraram muito os processos, eles evoluíram muito e é muito rápido fazer. Além disso, você tem coisas como, por exemplo, o comportamento, que tem que ser produzido por um designer. E como é que o designer produz as descrições dos comportamentos? Coisas tipo isso aqui, olha só. Quando você está nesse tamanho aqui, o menu aparece aqui do lado. Hein? Quando você vem para esse tamanho aqui, o menu aparece aqui por cima. E aí que eu estou falando de um botão com um menuzinho aqui do site, tá? Mas tem uma porção de comportamentos aqui nele todo. Não vou me inscrever, nem tem como me inscrever, que eu não estou logado e tal. Você tem uma porção de coisas que são comportamentos, aparece, some, olha aí. E como é que produz isso no Photoshop? Não produz, não dá para você aprovar uma tela estática com imagem de Photoshop e achar que, bom, aprovei, agora não pode mudar mais. Não, quando você olhar se mexendo, quando você puder brincar com o layout, você vai olhar e falar, não, isso aqui não funcionou bem. Isso aqui tinha que ser de outra maneira. Então, isso tem que ser feito o quanto antes. Você não pode deixar essa etapa para o final. O ideal é que a aprovação fosse feita assim, direto, já no HTML, já desde o começo. Vai ter uma etapa de Photoshop? Vai. Você vai ter que aprovar uma tela estática no começo? Vai, porque alguém precisa definir a linha geral primeiro, antes de construir o HTML. Nossos designers estão preparados para essa realidade que eu estou descrevendo? Olha, eu diria que a maioria deles não. Mas eu conheço muitos bons designers que estão preparados para essa realidade que eu estou descrevendo. Para construir as primeiras telas no Photoshop, depois partir para a coisa real e fazer o trabalho de refino, de decisões sobre os detalhes, de comportamento, já direto no HTML, direto na coisa real, interagindo com o front-end, ou fazendo eles mesmos parte do trabalho de front-end. Conheço muita gente boa preparada para isso. Tá? Então não deixe o Photoshop te enganar, não fique aprovando coisas que não são aquilo que vai de verdade para o ar. Parta logo para a coisa real, que é o que nos interessa. Okay? Bom, assina o canal, aí, não sei onde é, clica aí para assinar o canal e deixa comentário, por favor, se você tiver dúvidas, se você discordar do que eu estou falando. Eu queria muito ouvir o que vocês estão achando aí, que impressões você tem, que dúvidas você tem, o que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Deixa um comentário aí para mim.